Peraí, não passa não. Que tipo de livro você gosta? Se você gosta daquele tipo romance pesado que te destrói e você termina a leitura arrasado, porém íntimo de todos os personagens, aquele tipo de ficção que te deixa alarmado por imaginar que realmente isso acontece no mundo, apesar de ser absurdo, fica aqui comigo que eu vou te apresentar este livro de joelhos da escritora Anne Mary MacDonald. Olá, pessoal! Eu sou a Simone Eusébio, estou aqui no Conjuro Beba Literária para mais uma resenha para vocês. Todas as vezes que eu pesquisei por este livro, que eu busquei por esse título, tanto na internet quanto em lojas físicas, a única coisa que eu encontrava era cristão, livros cristãos chamado de Joelho. Aí eu percebi que realmente o título remete a isso, remete a orações, né? Só que este livro, não. Este livro não tem nada a ver. É o oposto de tudo isso. Ao meu ver, o título se remete à posição que você fica durante a leitura, porque você praticamente fica de joelhos, implorando para que tudo aquilo que está parecendo não seja verdade, para que tudo aquilo que te demonstra e vai te soltando segredos aos poucos, no final não seja nada do que você está imaginando. Então eu acredito que de joelhos pode ser isso sim, porque eu praticamente me ajoelhava pedindo para que o final não fosse o que eu estava esperando. Eu não poderia jamais resenhar essa história antes de contar como eu conheci essa obra. Eu tenho um amigo muito querido chamado Loudiveldo. Ele, em 2009, estava lendo essa obra e chegou perto de mim e eu comecei a conversar com ele, como eu sempre faço, falando muito, e acabou que na hora que ele foi embora, ele esqueceu o livro onde ele estava sentado. E eu resolvi guardar este livro para ele. Claro que, como uma boa viciada em leitura, eu só devolvi o livro quando eu acabei de ler todo o livro. É verdade. E eu devolvi com pesar, porque eu queria ficar com o livro para mim. E desde que eu devolvi o livro para ele em 2009, eu comecei a pedir, dá para mim esse livro. Comecei a procurar para comprar, mas além de ser um título muito difícil de encontrar, o preço dele era bastante salgado. Então eu fiquei durante 6 anos pedindo Lodiveldo para dar esse livro para mim. Até que em 2015 ele resolveu me visitar na minha casa nova, onde eu estava com a minha família, e ele levou de presente para mim o de joelhos. Foi uma surpresa maravilhosa. E depois disso eu já li ele 2 vezes a mais. Eu já tinha lido uma vez, já li 2 vezes a mais. E ele é de longe o meu livro preferido no mundo. Mas Simone, vamos ao que interessa, conta pra gente sobre essa história. Então, De Joelhos é um romance, o primeiro romance da escritora Anne Mary MacDonald, e foi muito bem escrito. Ela já começou arrasando, apesar de que eu não li nenhuma outra obra dela, este daqui é maravilhoso. Foi escrito em 1996, mas a minha edição é de 2001. Mas e aí, Simone? Conta pra gente como é essa história, o que tem nessa história que vai me agradar. Então, a história é sobre James, um afinador de pianos que foi abandonado pelo pai quando ainda era muito jovem e teve a mãe morta quando ele tinha mais ou menos 15 anos. A mãe dele morreu de causas naturais, uma doença. E ele vagou pelo mundo sozinho e sempre ambicioso, sempre querendo crescer na vida, não aceitava esmolas de ninguém, ele queria trabalhar para poder crescer, mas ele ainda sonhava em ser rico. E ele começou a afinar o piano de uma família árabe, uma família de cor, mas eles tinham muito dinheiro. Então, nesse trabalho, ele conheceu Matéria. Matéria tinha 13 anos, era filha do casal, o qual ele afinava o piano, que ele já tinha se tornado grande amigo desse casal. E Matéria contou para ele que quando ela fizesse 14 anos, ela ia ser obrigada a casar com um dentista. E ele achou aquilo um absurdo, ela ter sido prometida para outra pessoa, e mesmo assim ele também começou a se envolver com Matéria, e Matéria começou a se envolver com ele, os dois se apaixonaram, e Matéria convenceu ele que eles iriam fugir. Ela tinha 13 anos, ele já era bem mais velho, e eles fugiram juntos. Porém, o pai e os irmãos de Matéria encontraram eles, obrigaram os dois a se casar, mas expulsaram ela da família. Falaram que ela era vergonha da família, e a partir daquele momento ela não era mais considerada da família. Mas deram eles uma casa para que ela não ficasse pedindo esmolas na rua e envergonhasse ainda mais o pai.
Com este casamento, Matéria ficou muito triste, porque ela sentia muita falta da irmã Camille, sentia muita falta dos pais, e ela era simplesmente uma menina. E James também percebeu que tinha casado com uma criança. E ele começou a pensar, gente, como é que eu fiz isso? O que as pessoas vão pensar quando eles virem que eu sou casado com uma criança? E James começou a esconder a própria esposa de vergonha da esposa ser tão menina, tão nova. No início do casamento, ele estava muito empolgado, ele cozinhava, ele arrumava, mas Matéria não queria saber de fazer nada. Ela vivia deprimida pelos cantos, nada que ele fazia agradava a ela, e com o tempo ele foi cansando disso, porque ele era quem trabalhava fora, ele era quem cozinhava em casa, ele era quem mantinha ordem nas coisas, e ele foi cansando disso, até que Matéria apareceu grávida. Quando ela apareceu grávida, ele pensou, agora ela vai ter responsabilidade, agora ela vai poder ajudar. E Matéria conheceu uma vizinha que ajudou muito ela em todo esse processo da gestação. E também quando o bebê nasceu. Quando nasceu o bebê, era uma menina muito linda. A primeira filha deles, que era a Kathleen. Kathleen era linda, puxou o pai, era bem branquinha, olhos claros. E o James começou a ficar muito apaixonado pela menina e sempre carinhoso demais com a menina. E tinha vergonha das pessoas saberem que a Matéria, que era escurinha, era a mãe de Kathleen. Então ele saía para passear sempre com a Kathleen e deixava a Matéria sempre em casa. E Matéria ficava cada vez mais sozinha, cada vez mais sozinha. E James exibindo pela cidade afora a filha tão linda que ele tinha. Porém, com o passar dos anos, Matéria percebeu que James tinha uma afeição grande demais por Kathleen. E ela começou a ficar preocupada com isso, achando que poderia ter ali um desejo além. Então, a Matéria começou a querer provocar, seduzir de novo o marido para evitar que a falta de relações sexuais levasse o marido a cometer um crime de seduzir a própria filha. Então, ela começou a resolver se envolver de novo com o marido, uma coisa que ela já não fazia há muito tempo. Então, ela começou a ter relações novamente, se arrumar mais, se oferecer mais para ele. E nesse caso, ela conseguiu engravidar de novo. James já queria ter mais filhos, mas ela não. Aí ela engravidou de novo e teve uma menina chamada Mercedes. Mesmo estando grávida, ela continuou tendo relação com o James para poder evitar que o James cometesse um pecado muito grande, ainda mais que James bebia bastante. Então ela também engravidou da Frances logo em seguida. Assim que Mercedes nasceu, ela engravidou da Frances. Nisso, Kathleen já era uma mocinha. Kathleen sempre teve os melhores estudos, ela estudava em escolas bem caras, que James tinha muita dificuldade de pagar, mas ele queria sempre o melhor para ela. Kathleen aprendeu a tocar, a cantar. Ele queria que ela fosse musicista, que sempre foi o sonho dele, da mãe dele, né? Eles não queriam que tivesse que um dia trabalhar nas minas de carvão, que era o fim de todo mundo daquela sociedade. Então, um dia, Matéria também resolveu trabalhar fora, ele foi tocar, mas James teve muito ciúme dela tocando e conhecendo toda a cidade, porque ela fez sucesso no trabalho dela, e ele resolveu que ela tinha que sair do emprego. As meninas crescendo, James sempre preferindo Kathleen e a Matéria sempre orando, um dos motivos que o livro chama de joelhos, porque Matéria vivia sempre de joelhos, orando e pedindo a Deus para não permitir que seu marido cometesse o crime de incesto, que era, ele percebia que ele estava se apaixonando pela filha, que ele poderia estar tendo sentimentos diferentes pela menina, então Matéria começou a ir muito na igreja, começou a orar muito, ser muito devota, e ela levava as meninas com ela, tanto a Mercedes quanto a Frances. Na verdade, Matéria nunca sentiu amor por Kathleen, porque quando ela teve Kathleen, ela era muito nova, ela era muito menina, e ela estava muito triste por ter sido excluída da família, por ter sido mandada embora, então ela nunca conseguiu criar aquele laço de amor pela filha, e ela sentia culpa por isso, ela pedia muito perdão a Deus por isso, e achava que o marido estar se interessando pela própria filha poderia ser um castigo. Mas ela tinha um amor muito grande por Mercedes e Frances, então ao mesmo tempo ela agradecia a Deus por ela sentir tanto amor pelas filhas dela, que ela queria muito sentir esse amor. Ela também teve uma outra gravidez que a criança chamaria Lily, porém essa criança morreu no segundo ou terceiro dia depois que nasceu. Ela até nasceu forte, mas no segundo ou terceiro dia ela morreu do nada, morte súbita, e foi enterrada sem ter sido batizada. Então eles acreditam que a alma de quem é enterrado antes de batizar vai para um limo, onde de vez em quando os anjos vêm escolher uma pessoa, uma alma para poder levar para o céu. Então essa era a história que Matéria sempre contava para suas filhas. Com o passar do tempo, James também percebeu que estava tendo sentimentos incontroláveis para a filha, estava tendo algumas reações que ele não queria sentir, ele se envergonhava muito disso e ele resolveu que ia para a guerra.
tinha iniciado a guerra e James foi para a guerra para poder se afastar da própria filha. Nisso, ele já tinha tomado outras atitudes, tipo colocar ela no colégio por tempo integral, ter que trabalhar muito. Ele trabalhou na mina de carvão para poder conseguir pagar os estudos dela, quebrando uma greve. Mas dessa vez ele foi muito além, ele resolveu que ia para a guerra para poder se livrar desse sentimento. Quando ele estava indo para a guerra, ele pediu para que sua esposa e suas filhas orassem por ele, pela vida dele. Mas na verdade ele tinha certeza que a esposa dele ia orar muito por ele, porque ela era muito religiosa. Então ele sabia que as orações dela seriam constantes. E realmente Matéria não teve um dia que não orou por James enquanto James estava na guerra. Mas ela não orava para que ele voltasse, ela orava para que a guerra matasse ele e livrasse a família dela desse pecado que ela estava prevendo. E quando James voltou da guerra, depois de viver, lá conta com detalhes tudo que ele viveu na guerra, mas vou deixar para vocês lerem lá. Ele volta ainda mais forte da guerra, um homem ainda mais determinado e mais ambicioso e com uma ideia de fabricar botas, porque ele percebeu que na guerra quem tinha as melhores botas tinha mais força, tinha mais garra, então ele resolveu que deveria fabricar botas. Então James voltou e começou um negócio de botas. Porém, ele percebeu que ainda era perigoso ficar muito perto da filha e que estava na hora da sua filha ir embora para Nova York para poder estudar música. Então ele conseguiu falar com o sogro dele, que não falava há muitos anos, e pediu o sogro dele ajuda para poder mandar a filha dele, Kathleen, que era a filha preferida, que já era uma adolescente, já era bem grandinha, já era uma mocinha. Ele resolveu mandar ela para Nova York. Ela ia ficar com uma prima do James, que era solteira, uma senhora já idosa, mas solteira, e que poderia estar olhando e cuidando de Kathleen lá em Nova York, enquanto ela fazia estudo de canto. E Kathleen foi muito feliz para Nova York. Só que um dia James recebeu uma carta avisando para ele que tinha algo errado com Kathleen lá em Nova York. E James partiu para Nova York para buscar a filha. Nisso foi no fim da guerra. Foi quando acabou a guerra, James estava chegando em Nova York e trouxe a filha de volta. Até que chega a noite fatal do livro, onde nascem duas crianças. Sim, Kathleen voltou de Nova York grávida e teve duas crianças. E todo esse desenrolar e toda essa loucura que aconteceu nessa noite, que são detalhes bem minuciosos que eu não posso contar para vocês aqui, leva a vários eventos significativos, ao destino de todos eles, ao desenvolver de toda uma história. Na verdade, o início do livro, ele começa a contar um pouco sobre isso e depois ele vai contar desde quando James conheceu Matéria, né? E vai desenrolando a história até chegar a essa noite novamente, que é a noite principal dos eventos, onde muita coisa aconteceu, onde as crianças presenciaram coisas que elas não conseguiam ver com tanta clareza pela idade que elas tinham, onde James, pela loucura e pela cegueira que ele sentia por causa do amor enorme pela Kathleen, também fez coisas que poderia se arrepender depois. Matéria também cometeu atos nessa noite que foram decisivos para a vida das crianças. Então o livro conta sobre James e Matéria, como eles tiveram as 4 filhas deles, que depois vai vir a Lily ainda, mas em resumo, são 4 filhas. A Kathleen, que era a preferida do pai, que era muito linda, que era talentosa, amava a vida e tinha o sonho de ser musicista. Teve a Mercedes, que nasceu depois da Kathleen, mais ou menos uns 8 a 9 anos de diferença. Mercedes foi criada na igreja, quando a mãe estava mais preocupada em que Deus tirasse todo o pecado da sua família. Então Mercedes cresceu aprendendo que seria uma religiosa fiel e ela não teve sorte no amor. Ela teve até algumas paixões, mas nunca teve sorte no amor e com isso ela tinha um destino determinado que seria virar freira um dia ou cuidar da própria família. Teve também a Frances, que era uma menina loirinha, mas era uma menina bem bagunceira, bem pra frente, mais terrível, que sempre aprontou mais, e depois ela acabou se metendo com prostituição, virou alcoólatra e era muito rebelde e levou muitos problemas para a família. E teve a mais novinha da família, que era Lily, que era fruto de um dos pecados da família. Lily então nasceu e pegou poliomielite, ficou aleijada, e a Lily era vista por Mercedes como uma santa, achou que Lily poderia vir a ser uma santa algum dia, porque Lily era aleijada, tinha um pé deficiente, mas Lily era muito inteligente, muito esperta. Então essas são as 4 filhas de James e Matéria, a história é basicamente em cima delas.
A obra é toda cortada, cheia de flashbacks, onde vai soltando para você os segredos da família pouco a pouco, te deixando cada vez mais escandalizado. Mas a sua estrutura é perfeita e não deixa pontas soltas. É difícil você encontrar uma parte do livro que você fala, não, peraí, isso ficou mal esclarecido. Onde foi parar tal pessoa? O que aconteceu com tal personagem? Até o final, tudo será esclarecido. Eu tenho que ter muito cuidado para poder falar sobre esse romance, para indicar esse romance para vocês, sem soltar spoiler, porque ele é intrigante do início ao fim. Mas de antemão, eu preciso alertá-los de que a escritora aborda pontos polêmicos, como racismo, pedofilia, incesto, prostituição, mortes súbitas, nascimentos violentos, choque cultural. Abrange também a Primeira Guerra Mundial e a Lei Seca, o que causou uma grande polêmica. E todo esse cenário é vivido por uma família, trazendo a nós, leitores, uma verdadeira perturbação psicológica. Mesmo demonstrando toda a maldade humana, a autora desmembra para gente toda a vida do personagem. Isso leva até uma certa justificativa dos seus atos, não tornando eles menos odiosos por causa disso. Mas ela consegue justificar por que aquela pessoa chegou a agir daquela maneira, sabe? Como o que aconteceu em sua vida, quais foram suas experiências que levaram ela a ter tal atitude. A gente fica assustado em perceber que existem muitas pessoas no mundo que pode agir daquela maneira e elas nem são de todo ruim. Todas elas têm um lado bom, um lado ruim. A gente às vezes tem dó do personagem para o personagem praticar tal maldade. E isso é absurdo, porque a gente fica, por que eu tô com dó se essa pessoa é tão odiosa, sabe? Porque ela consegue mostrar os dois lados de cada ser pra gente, os dois lados da moeda. Mas por que diante de todos esses fatos eu ainda considero esse meu livro preferido? Porque viver num mundo de fantasia é muito bom, mas você conhecer a falta de limite do ser humano e perceber que tudo isso está acontecendo no mundo, mesmo sendo uma história de ficção, a gente sabe que todas essas coisas alarmantes acontecem. Não todas na mesma família, claro, mas acontecem no mundo e muitas a gente não sabe, a gente fecha os olhos para isso. Então é bom você saber o que pode vir a acontecer, quais são os resultados de algumas das suas atitudes, o que pode acontecer com os seus filhos, com os seus sucessores, de acordo com as suas atitudes, entende? Então é bom a gente saber que tudo isso pode vir à tona um dia e se preparar para ser uma pessoa melhor. Então, gente, eu vim aqui indicar essa obra maravilhosa, eu já estou querendo falar com você sobre ela há muito tempo, mas é uma obra muito difícil de falar sem te soltar pontos que vai te surpreender na leitura. Então eu queria te indicar, te mostrar o que tem nessa história, porque talvez você não goste desse tipo de título, então evite, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito boa. Eu gosto muito de livros que me chocam, eu gosto muito de livros que me escandalizam, não porque eu seja uma louca, mas é porque isso me revolta, isso me faz chorar, são sentimentos que eu quero ter para eu me sentir uma pessoa que pode fazer a diferença no mundo, me sentir uma pessoa que pode ser melhor. Então eu vou parar por aqui para não estragar nenhuma surpresa, para não estragar, não dar nenhum spoiler, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro. Não estou ganhando nada com isso, nem com essa autora, mas é o meu livro preferido no mundo. Então, de todos que eu falar com vocês, eu amo esse livro, eu amo esse livro. Pode saber que De Joelhos vai ser sempre o livro do meu coração. Já li 3 vezes e todas as vezes que eu acabo eu penso, por que eu amo tanto esse livro? É muito trágico, é muito assustador, é arrasador, destrói com a gente, mas é maravilhoso. Tem uma escrita perfeita, tem um engajamento maravilhoso. Ela sabe colocar em todas as entrelinhas uma forma especial de contar uma história. Então fica aqui minha dica, fica meu agradecimento ao meu amigo Loudiveldo, o meu agradecimento a vocês que mais uma vez assistiram uma resenha minha. Então, comente aqui embaixo, eu quero saber se é o tipo de livro que você gostaria de ler. Eu gostaria de saber quem já leu esse livro, porque eu não conheço mais ninguém além do Loudiveldo que já leu esse livro. Comenta aqui para mim, você já leu? O que você achou? Você entendeu a história? Eu quero saber sua opinião. Se você não gostaria de ler esse tipo de livro, me conte o porquê. Se você já leu algum deste naipe e gostaria de comentar, eu gostaria de saber sua opinião. Curte esse vídeo para mim e me segue para ter mais histórias como essa. Toda semana nós vamos estar postando uma nova resenha para vocês. Um grande abraço, beijos e até mais!